Senhoras e senhores, meninos e meninas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie e o meu objetivo é encontrar pessoas notáveis e fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer, para conhecê-las a fundo, né? Suas técnicas, ferramentas, rotinas, a visão de mundo única e peculiar de cada uma delas. Assim, você pode usar de tudo isso, né, como uma inspiração para seguir na sua jornada, também hackeando a sua vida e desenvolvendo seus dons e talentos únicos, despertando o verdadeiro mestre, o verdadeiro hacker que tem dentro de você. Em cada episódio, eu tento trazer verdadeiros mestres que impactaram a minha vida. Afinal, você sabe qual a diferença entre um professor e um mestre? Ao longo das nossas vidas, a gente tem muitos professores, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Agora, os mestres... os mestres são os que realmente mudam a nossa vida. E hoje é um episódio assim muito especial, porque eu tive o grande prazer de sentar com o meu grande mestre, Thiago Matos, futurista, empreendedor serial, educador, escritor, assim, entre outras coisas. Talvez você conheça o Thiago pelo livro dele, o Vai Lá e Faz, que está disponível gratuitamente na internet e é, assim, disparado uma das melhores leituras sobre empreendedorismo. Talvez você conheça o Thiago como fundador da Perestroika, uma escola referência em criatividade no Brasil, onde aprender é uma diversão e uma grande experiência. Agora, no que o Thiago está chamando da sua terceira encarnação, ele novamente está se renovando como um futurista. O que é isso? O que engloba o trabalho dele? Você vai descobrir nesse podcast. Eu fiz questão de fazer a melhor pesquisa possível para realmente perguntar para o Thiago as perguntas mais complexas que ele não havia respondido em nenhum outro lugar. Ele é dono de uma mente fantástica, eu queria realmente pegar o máximo, extrair o máximo do cérebro dele para a gente ter essas pequenas gemas. Eu tinha uma expectativa desse podcast e o Thiago, assim como sempre, superou elas em um grau exponencial. Nós falamos de educação, empreendedorismo, hábitos, rotinas, dietas e, o mais legal, as previsões do futuro. Como que vai ser o futuro? Eu aprendi muito, como sempre, e eu espero que você também agora curta e aprecie. Um último recado antes de você realmente partir para essa conversa fantástica, que é sobre a nova turma do curso online do Hack Life, Como Hackear a Sua Vida. Esse curso é um convite para você realmente atualizar o seu sistema operacional e descobrir como virar um verdadeiro hacker, um verdadeiro mestre em todos os pilares essenciais das nossas vidas, né? Corpo, mente e alma. Se você quiser participar dessa comunidade, se inscreva em hacklife.co/curso. hacklife.co/curso, onde você vai poder ter mais informações, inclusive ver depoimentos de quem já passou por ele. Beleza? Muito bem, então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Thiagão, bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente não mesmo. Se encontra ao vivo, é sempre um prazer. Já fizemos viagens juntos, né? Então, que bom, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Vamos que vamos, então. Cara, a primeira coisa, assim, pra quebrar o gelo e as pessoas conhecerem um pouquinho melhor de você, tem diversas palestras que eu adoro usar aquela passagem do seu livro, né? Que no futuro não vão ter mais profissões, só atividades. Porque profissão é uma condição estática e uma atividade é uma condição fluida. Você, quando você tá num papo de coquetel, imagina que eu acabei de te conhecer, como é que você ia se definir? Como é que você se apresenta? Boa pergunta. Eu sabia que tu ia vir com perguntas difíceis, mas começou bem. Cara, eu costumo dizer que eu tive 4 encarnações. É a forma como eu tô me definindo agora, é a melhor maneira que eu encontrei. Primeira encarnação mais como comunicador, segunda encarnação mais como educador, terceira como empreendedor e a quarta ligada a futurismo. E eu acho que é cada vez mais natural que a gente não seja só isso ou só aquilo, né? Que a gente possa ser um pouco de tudo. Eu não deixei de ser empreendedor para trabalhar com futurismo, não deixei de ser educador. Vez por outra, eu uso os recursos como recursos de comunicação para negócios ou para falar em público. Então, acho que a gente vira essa mistura, né? Essa fusão de todas as skills que a gente vai acumulando ao longo da vida. E quando num papo de coquetel eu costumo dizer isso, assim, olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, né, sou um pouco educador, um pouco empreendedor, um pouco futurista, e gera curiosidade, né, porque normalmente a gente imagina que a pessoa vai responder, sou arquiteto, sou engenheiro, e isso acaba servindo até como um gancho pro papo, então acho que funciona, no coquetel funciona.
Eu gosto muito de dar o exemplo do Leonardo da Vinci sempre, né? Que o cara não tinha uma coisa, ele era arquiteto, artista, inventor, engenheiro, pintor, pois é, tudo. E a gente tem esse movimento que começou no Renascimento, depois a gente parece que regrediu um pouco em relação a essa questão, Super. claro, e agora está voltando. Costumo falar, inclusive, que São Francisco é a renascença do século XXI, porque as pessoas lá, elas são livres, elas, ficam o ano inteiro fazendo um carro de arte pro Burning Man, trabalham como um puta um data scientist no Google, Facebook, Twitter, então elas se permitem essa multidisciplinaridade, né? Muito, cara, muito. Acho que foi muito feliz o exemplo de São Francisco. A gente, né, que viveu essa cultura mais de perto, sabe como São Francisco é uma cidade que a gente não sabe o que é ovo e galinha, né? Ela é muito aberta, por isso é muito inovadora, talvez seja muito inovadora e se transformou numa cidade muito aberta, mas por ser uma cidade que, né, congrega muitas culturas, aceita muito a heterogeneidade, acaba florescendo, né, muita parada legal de lá. E as novas tecnologias, as empresas, né, novos formatos de negócio, não por acaso vem muito de lá. E não por acaso também as pessoas lá trocam muito de áreas, né, saem disso e deixam para ser aquilo e se torna isso, é uma coisa muito comum. Eu costumo dizer que acho que o nosso natural é gostar de muitas coisas, né? Eu gosto de futebol, gosto de cerveja, gosto dos meus amigos, gosto de empreendedorismo, eu gosto de muitas coisas. Eu não gosto só de uma coisa. Então acho que é mais natural como indivíduo que eu me permita experimentar essas muitas coisas. Eu consigo entender que os meus pais sofreram uma pressão, né, dos meus avós para que eles escolhessem uma atividade e crescessem nessa linearidade. Que isso é bem industrial, né? Bem assim fechadinho. Seja uma coisa, encontre o que você ama e já era. E acho que a nossa geração não, a tua geração é bem mais nova que a minha. A geração que está vindo aí é uma geração que não só se permite experimentar, como tem reconhecido uma coisa legal nesse sentido, né? Não é... por um tempo a gente, né, se questionava muito, mas eu não vou ser um especialista de nada, eu vou, né, navegar por várias áreas e não vou ser um especialista em nenhuma delas. E hoje eu percebo as pessoas abraçando isso com mais naturalidade e até vendo isso como um diferencial, né? Em vez do eixo Y, em vez daquele eixo de profundidade, ser o cara que tem o pós-doc numa coisa muito específica, todos nós, a gente vai ter uma combinação, um quebra-cabeça diferente, uma colcha de retalhos diferente. E justamente por isso a gente vai ser um hiperespecialista, porque só a gente vai ter feito esse percurso individual, né? E como você entende essa visão que você acabou de falar, que está se aplicando nas empresas que você fundou, por exemplo, a Perestroika, agora com a Aerolito, como que você enxerga essa multidisciplinaridade nas pessoas que você contrata para ser sócios, né? Você pode inclusive elaborar sobre isso, você fala muito bem no seu livro, mas você pode falar aqui também. Claro. Bom, primeiro que a gente... E aqui tem uma galera, o pessoal não está vendo aqui, mas no backstage está o galera, então eu posso falar abertamente. A gente recém voltou de uma imersão de uma semana, onde todas as pessoas do nosso organismo ficam juntas e convivem, porque a nossa ideia é que ninguém trabalhe para ninguém. Eu não quero trabalhar para ninguém e não quero que eles trabalhem, né, para os sócios. A gente quer trabalhar com as pessoas, né? A gente quer estar na mesma equivalência. E para isso a gente tem um plano, que é um plano de ciclos de crescimento, onde todo mundo que entra é um potencial sócio, que na nossa visão de 2 a 3 anos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, essa pessoa vai conseguir né, fazer parte do organismo ali de pessoas que já têm uma certa experiência e que já são sócios, né, como a gente chama. Dessa maneira, o nosso processo de contratação ele fica muito diferente, porque já que vai ser um período muito curto, num plano de carreira tradicional de uma corporação, esse cara teria que vingar no eixo Y. Como o nosso plano de carreira é, né, diferente, é 2.0, sei lá como chamar, essa pessoa vai ter que experimentar muitas coisas num curto espaço de tempo para se formar um empreendedor, um intensivo de empreendedor. Então a gente tem um olhar muito mais para o potencial do que para o histórico. Eu acho isso muito legal, assim. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente está olhando menos o que ela fez e mais o que ela é capaz de fazer. Normalmente a gente olha muito, né, para o currículo, para o portfólio, né, e acaba contratando uma pessoa, um passado para o presente, né, assim, o que ela foi, que vai me ajudar agora. Os nossos organismos a gente tenta contratar pessoas que vão ser, né, talvez tenham um olhar de futurismo, mas que vão ser, o que ela pode ser, o que ela pode nos entregar ali na frente. E
Não por acaso o termo diretor de whatever, né, que é que algumas pessoas até acham que é brincadeira, e tem uma piada, uma ironia aí, mas ele representa muito como é que é o nosso dia a dia, né? É uma postura de gestor da própria vida profissional, de se sentir autônomo, de se sentir empoderado, se perceber empoderado e de não se vitimizar e sim fazer com que as coisas aconteçam por conta própria, né? Então, o olhar para o indivíduo é esse. E o olhar para o negócio, Renato, a gente enxerga que a gente tem que ter vários pequenos organismos, vários pequenos negócios, e deliberadamente a gente faz eles pequenos, para que a gente possa fazer teste AB de business. Então, se é um negócio muito grande, a gente não pode fazer uma mudança muito radical, mas se os negócios são pequenos, a gente pode se experimentar em vários mercados. Então, um exemplo, a Fê, que é a sócia aqui de São Paulo, ela lançou uma iniciativa, né, ela liderou uma iniciativa chamada Whatever School, que é uma outra metodologia. A Nath, que está ali, agora está desenvolvendo um projeto chamado Rabbit Hole, que é uma outra metodologia de aprendizagem personalizada, de provocações orientadas. E eu me inscrevi na hora, gente. É super legal, né? Então a gente pode se experimentar justamente por ser lean, né? E a gente não se enxerga como um grupo de educação, um grupo de criatividade, um grupo da indústria criativa. A gente acha que as pessoas que estão na nossa órbita são pessoas diferentes, a gente aceita essas diferenças, permite que essas diferenças sejam expressas em negócios, e eu, como indivíduo, como um dos vários indivíduos desse grupo, faço de tudo para ajudar que essas pessoas, né, realizem essas vontades. Então, fechando, a gente enxerga o nosso grupo, o core business, ele é muito fluido, por isso que ele é muito multidisciplinar. Perfeito. E assim, falando de sistemas distribuídos, sistemas descentralizados, que eu acredito que você pensa muito como eu, né, em respeito a isso. Somos super alinhados. Assim, eu acredito num futuro onde tudo será distribuído. Então, hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que mostram que isso já está acontecendo. Então, alguns pequenos exemplos, né? Por exemplo, a distribuição da energia com a bateria da Tesla, que o Elon Musk soltou agora, que isso vai ser uma revolução absurda. A gente não vai depender de uma grade central de geração de energia. Todo mundo vai gerar a sua própria energia na sua própria casa. Bitcoin, para a moeda. Entrando agora um pouquinho nessa parte de futuro, pensar adiante. O que você, Thiago, acha que vai ser descentralizado que ninguém está falando sobre isso ainda? Pô, boa pergunta. Uma das coisas que eu acho que a gente vai ver assim, que não vai demorar muito tempo, é a mudança da lógica de relacionamento. Eu acho que, assim como os nossos avós tinham um entendimento que a primeira namorada e o primeiro namorado era a pessoa para ficar pelo resto da vida, hoje a gente já vê relacionamentos mais abertos, a gente já vê o divórcio não sendo mais um tabu, a gente vê pessoas morando juntas sem estar, né, casadas. Eu imagino que o entendimento do que é um relacionamento, o que é uma afetividade, o que é casal, vai ser muito mais descentralizado, e isso vai mudar completamente a perspectiva do que é namorar, do que é casar e assim por diante. Eu tenho certeza que isso não vai ser muito complexo para a minha geração, uma geração que foi educada a pensar de uma forma, mas provavelmente a molecada vai enxergar relacionamento de uma forma muito mais distribuída, e a afetividade eu acho que vai estar distribuída. Também, Renato, isso é tudo hipótese, né? Claro. Porque a forma que a gente vai se conectar com as pessoas também vai ser distribuída. Então, seja a conexão que eu tiver com, né, outras pessoas vai permitir que eu tenha esse afeto, essa coisa Her, né, que nem no filme lá Her, que eu tenha esse afeto conectado a muitas pessoas e muitas pessoas conectadas a mim, e achar que essa perspectiva de relacionamento também, né, não vai deixar de ser como é hoje para ser mais distribuída, me parece ingênuo. Eu acredito que isso vai acontecer, que vai acontecer num período de tempo não muito distante, e vamos ver o que acontece, né? Porque se isso acontecer da forma como eu acho que vai acontecer, vai ter muito mais amor. Não é que vai... É exatamente isso, o amor que estava centralizado, ele vai estar distribuído. E quando você descentraliza, você cria uma abundância, não uma escassez. Total, né? Tipo, os grandes pensadores, né, sempre dizem, puta, né, tem que todo mundo se amar, todo mundo tem que se amar, é amor, né, amor entre todos os indivíduos. Então,
Se a gente conseguir criar conexões mais fortes com a ajuda de tecnologias exponenciais e a gente enxergar que esse amor não precisa estar retido, não precisa estar preso, não precisa ter um invólucro, que ele pode estar mais distribuído, eu acho que isso vai ser maravilhoso para a sociedade. Como eu te falei, eu acho que a minha geração, a geração acima da minha, vai ter muita dificuldade para entender isso, sabe? Eu né, tenho certeza que para mim isso vai ser uma coisa muito estranha. Mas para os meus filhos, eu acho que isso vai ser super tranquilo. Gostei disso, porque dá pra ver que você é um cara que está estudando futurismo já há algum tempo. Começou antes de mim e tem persistido. Foi em várias fontes, né? Você fez agora o TIP lá em Israel. Você fez também o Institute for the Future, é isso? Isso. Onde mais você... tive um tempo no MIT estudando com o professor Thomas Malone. E aquela coisa, né, cara? Ficar estudando, ficar trabalhando lá no aerolito, lendo, vendo, né? Tipo, o dia a dia acaba trazendo muita coisa. O que eu acho que tem sido mais legal dessas incursões é que é um assunto ainda muito novo no Brasil. A gente, né, quando estava lá em São Francisco em 2014, né, que a gente foi junto, a gente já falava disso, né, que é um assunto ainda muito pouco conversado no Brasil e naturalmente se gera uma confusão. Então, o que eu tenho tentado fazer é beber de várias fontes para criar um canal, né, assim, trazer de fora do Brasil para o Brasil com, obviamente, o meu olhar, com a minha ler e fomentar a conversa a respeito disso, né? Eu acho que pode ser muito ruim para o Brasil, que é um país que tem uma série de desafios, não falar de futurismo, sabendo que várias nações e vários institutos já conversam isso há algumas décadas. Então eu quero ser uma das pessoas, um dos indivíduos que traz essa conversa, que fomenta essa conversa, porque eu acho que isso vai ser muito legal. O Brasil tem muito potencial. O Brasil é um país extremamente criativo, né? E uma das fases do futurismo mais importantes é essa abstração. Então eu tenho convicção que a gente pode ter muitos bons futuristas, mas a gente tem que primeiro engrossar esse caldo. E eu espero que está ajudando a engrossar esse caldo. Com certeza, está ajudando bastante. E, assim, de todas essas experiências, né? Eu acho que esse exemplo que você deu agora da descentralização do amor é uma parte do que você já parou para pensar, refletiu sobre o assunto e começou a criar suas próprias teorias sobre o futuro. Que isso é muito importante, né? Não só beber de várias fontes, mas você ter a parcimônia e o julgamento para você perceber, tá, como é que eu me sinto em relação a isso e como eu posso dar o meu toque para isso. Perfeito. Né? De todas essas fontes que você bebeu, o que mais assim, é peculiar da sua visão de futuro, além dessa descentralização do amor? Boa pergunta. Bom, uma das características que eu acho que eu tenho, assim, a Michelle está aqui, me conhece há um tempão, eu me considero uma pessoa crítica não no sentido assim, de encontrar as coisas ruins, mas de questionar, né? Claro. de ouvir, me permitir, me dar o direito de refletir, enfim, pensar sobre isso e então começar a compartilhar. E uma das coisas que, principalmente relacionado à Singularity, assim, eu tenho algumas considerações, um aspecto profético dela, assim, algo que eu comecei a digerir melhor e que por algum momento isso não estava muito claro, eu não entendi. Sabe quando a gente não racionaliza algo assim, tem incomodando? Hoje eu me enxergo um pouco melhor, principalmente depois de ter contato com essas outras escolas. Então, uma das visões bem particulares que eu tenho é que o Kurzweil, apesar de ser talvez um dos 10 seres humanos mais brilhantes vivos, assim, eu acho ele realmente um cara muito fora da curva. Eu acredito que a teoria da singularidade tecnológica que ele defende e as datas que ele coloca são uma tentativa de reforço para com ele mesmo, para que ele se sinta à vontade e se mantenha imortal, né? Tipo, quando a gente vê as datas, quando a gente bate as datas que ele prevê com a idade dele, parece muito uma tentativa de extensão da própria vida. Então, esse olhar crítico eu tenho com relação a Singularity, assim, e eu percebo que às vezes não se tem tanto. Acho legal a gente se apoiar nos ombros dos gigantes sempre, mas ter o nosso olhar, ter a nossa visão. Então, esse é um recorte bem particular assim que eu tenho hoje e que pode ser que amanhã eu mude, né? Claro. Mas hoje em dia tem bastante isso. Outra coisa que eu tenho bastante cuidado e bastante crítica com essa lógica do Vale do Silício é que, queira ou não, as pessoas que pensam futurismo no Vale do Silício normalmente são homens acima de 40 anos, brancos, educados na língua inglesa, ricos, e isso faz com que a perspectiva de futuro deles seja, né, masculina,
enfim, anglo-saxã e assim por diante. Então acho que a gente pode permitir outras visões mais femininas, visões mais dos países em desenvolvimento, visões menos, talvez, tecnológicas. Tu é um cara que traz uma visão de futuro super, né, de autoconhecimento e de hackeamento da própria vida, que eu acho maravilhoso. E acho que esse é um outro cuidado legal de ter, assim. Eu tenho uma perspectiva muito particular, quem conversa comigo sabe que eu acho que o futurismo tecnológico, esses estudos tecnológicos, é só um enredo de vários enredos que estão sendo contados e que são a mesma história, né? A religião, a meditação, a arte, os filósofos, eles acabam falando muito de transcendência e o futurismo mais científico-racional também fala dessa transcendência. Então, eu tenho por crença achar que o nosso caminho é naturalmente transcender. E a gente só tem que escolher qual dessas escolas nos agrada mais, né? Pode ser uma escola mais de autoconhecimento pela meditação, pode ser mais pela arte, pode ser mais pela ciência, pode ser mais pela religião, pode ser mais pelo psiconautismo, que é usar químicos que expandam ou abram novos canais. Estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência. Eu respeito todos e acho que todos convergem para essa transcendência. Então eu acho que a gente está todo mundo querendo a mesma coisa e espero que a gente consiga isso, porque eu acho que vai ser uma parada muito legal se a gente chegar lá. Na própria teoria do Ray, né, você pegar a singularidade, as várias epochs, né, que ele define, e bater isso com o paradoxo de Fermi, super, né? Dá match total. Exatamente. Se a gente pega, assim, por exemplo, o momento culminante da arte, ou o Ken Wilber, que é um cara que a gente já conversou bastante, que, né, ele tem lá as escalas de transcendência, de consciência que levam à transcendência, ou, enfim, a própria religião é que fala de um momento pós-vida em que todos somos um. Se a gente o psiconautismo que abre canais, né, eu tenho amigos próximos que têm experimentado substâncias que são muito próximas a um estado de transcendência. Então, quando eu ouço todas essas coisas e percebo um movimento na mesma direção, me faz feliz, assim, porque isso permite com que as pessoas diferentes e que tenham histórias diferentes se sintam confortáveis em seguir essa história, mas que, de certa forma, nós, como humanidade, eu acho que a gente está caminhando para o mesmo lugar. Espero eu. 2 pontos interessantes que você citou. O primeiro deles é essa visão unilateral de quem está fazendo o futuro, né? Que são homens brancos que trabalham com tecnologia. E num papo que eu tive com o Felipe, quando ele deu uma aula para o meu curso online, ele falou justamente isso, que quando vocês vão buscar alguém para a perestroika, vocês, se tem muito gay, agora está na hora de pegar alguém hétero. Se tem muita mulher, agora está na hora de pegar um homem. Que vocês sempre estão tentando pegar essa diversidade. Então eu achei legal botar o Thiago para reforçar. Super, cara. E é uma coisa que eles vivem isso, né? E é super, né? Os ambientes mais diversos são os mais inovadores por natureza. Então, mesmo que fosse uma coisa que a gente não acreditasse, a gente deveria fazer isso do ponto de vista, né, de business. Mas é óbvio que isso é uma crença nossa. A gente, como eu falei, recém veio de uma imersão, e na imersão dá para ver claramente, assim, eram 60 pessoas que comungam da mesma filosofia, mas com características, um universo muito diferente, cidades diferentes, sotaques diferentes, né, vivências muito diferentes. Eu acho isso o máximo. Quando a gente está realmente aberto para entender o outro, entender o diferente, é quando a gente se conhece melhor, né? Quando a gente se confronta com o diferente é que a gente se conhece de verdade. Se a gente está cercado de gente muito parecida, a gente não sabe o que a gente gosta de fato. A gente vive mais esse pensamento grupal e talvez a gente viva esse pensamento grupal pelo resto da vida sem se conhecer, né? Bem legal. É exatamente isso. Quanto mais multidiversidade, melhor. E também voltando nesse negócio do paradoxo de Fermi, né? Então, o paradoxo de Fermi, para quem não sabe, é um paradoxo que explica que, assim, que estatisticamente é muita audácia nossa achar que a gente está sozinho no universo. Porque só no universo observável a gente tem, bilhões de trilhões de estrelas. E como é que nessas bilhões de trilhões de estrelas não vai ter pelo menos uma vida inteligente lá? Então, uma das teorias do que o paradoxo fala é justamente que, sim, a gente pode estar sozinho e que vai ter um grande filtro à nossa frente, né? Que a gente ainda vai passar por uma barreira de extinção, como se foi o cometa para os dinossauros, que a gente não vai sobreviver. E se a gente pegar, então, todos os perigos que a gente tem hoje em dia na escala cosmológica, então a gente pode estar à mercê de um cometa para extinguir a humanidade. E é por isso que tem caras como, por exemplo, Elon Musk, que querem colonizar Marte, que é o único jeito da gente realmente transcender isso e fazer da humanidade
uma transcendência para o universo inteiro, que é o que o Ray fala, né? Que a gente vai chegar numa época que a inteligência humana vai se espalhar pelo universo a uma velocidade exponencial. Perfeito. Você, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse paradoxo? Legal. Eu acho que tem muitos... Primeiro, o meu sentimento, né? Eu não sou um especialista em cosmologia, em astrofísica, então né, eu vou dar muito sentimento. Eu imagino que exista, né, outras formas de vida. Talvez essas formas de vida sejam incompreensíveis para o nosso estado de consciência atual. Talvez se a gente transcender um dia, a gente entenda que, inclusive, essa forma de vida já está aí há um tempo e a gente só não percebia como estado, né, uma outra forma de vida inteligente. Me parece que a gente obviamente está sempre sob risco, né? O sistema caótico do universo pode nos colocar em risco e a gente pode estar prestes a se extinguir como espécie. E por isso que caras como o Musk, eles acreditam que a gente deve colonizar outros espaços para perpetuar a nossa espécie. Eu tenho um sentimento dúbio com relação a isso. Primeiro, que a Terra é tão legal, né? A Terra tem tanto recurso, né? tem tanta coisa incrível que parece que a gente poderia, se vivesse de uma forma um pouco menos consumista, né? Cuidar dessa casinha, né? Menos predatória, cuidar dessa casinha muito bem e continuar vivendo esse ciclo, né? que é fantástico. E aprender com a natureza, né? Ter um olhar menos de cima para baixo com relação à natureza e mais de reverência à natureza. Um olhar de sistema, né? De sistema, tudo total. Tá sempre Interdependente. Né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu reconheço que o ser humano ele é um bichinho que não fica quieto, né? Tipo, enquanto tem mar, o cara quer atravessar o mar. Enquanto tem espaço, ele quer ir para o espaço. Então, enquanto tem Marte, o cara vai dar um jeito de chegar em Marte. Então, eu acho que é menos uma questão de se eu concordo ou eu discordo, mas se vai acontecer ou não vai, que provavelmente vai acontecer. E para mim faz sentido respeitar as pessoas que querem fazer isso. O que eu não gostaria só é que a gente olhasse a colonização extraterrestre como um motivo para poder destruir a Terra, né? Eu acho que o fato de, sei lá, eu já vi gente na própria Singular, de pessoal falando de mineração de asteroide, que eu acho super legal. Quanto mais recurso a gente tiver, melhor. Mas talvez junto com um entendimento de mais recursos, a gente possa ter um entendimento de melhor uso dos atuais recursos. Eu acho que essa combinação é a combinação mais feliz. E claro, eu vou achar sensacional se o homem chegar a Marte, se a humanidade chegar a Marte, se a gente ocupar outros espaços que não ocupa hoje, porque a gente vai provavelmente ter respostas para perguntas que a gente nem sabe fazer ainda. E do ponto de vista de respeito às diferenças, eu acho que é isso. Por mais que eu acredite nisso, eu sei que há pessoas que querem fazer isso, que têm condições financeiras, tecnológicas e que vão fazer, e aí, né, tem que se respeitar essa diversidade. Sempre tentando ter o equilíbrio em mente, eu acho que é isso que falta. Isso que falta. Ter o sistema em mente. Eu me lembro, assim, da gente ter, na minha turma pelo menos, da gente ter muitas conversas com isso, assim, de o quanto o exploratório precisa ser também predatório, foi a palavra que tu usou, né? E eu acho isso, ampliar o nosso campo de entendimento, ampliar o nosso conhecimento, eu acho sensacional. Mas ampliar com uma lógica de acabou o recurso aqui, então vamos achar onde tem recurso, acabou aqui, vamos adiante, isso gera um certo desconforto. Para mim também gera muito desconforto. Ainda mais eu explicando tudo isso do sistema da vida, de como hackear as vidas, então se a gente tem que aplicar no nosso sistema, a gente tem que aplicar em tudo que se diz respeito ao que está ao nosso redor. E é tudo cíclico, né? Você estava falando de ciclo, né? Tudo cíclico, tudo na natureza é cíclico, vai e volta, vai e volta. E a nossa perspectiva de consumo é bem linear, né? Então, me parece que essa mudança de extrai daqui, transforma em matéria-prima, consome e transforma em lixo, ela não precisa ser, a gente não precisa continuar com ela para encontrar outras casas ou outros campos, né? Então, eu faria os dois movimentos ao mesmo tempo. Acho que isso é o mais legal. Acho que é mais legal. Um sempre olhando para o outro e sempre aprendendo com o outro. Exatamente. E falando assim de ciclos, tá? Mas agora pegando o ciclo e voltando para você, Thiago. Você recentemente enxugou, saiu de um outro Thiago. E eu fiquei assim impressionado. Pelo tempo que eu não tive pessoalmente, você realmente emagreceu bastante. O que eu enxergo isso como vários ciclos que a gente passa na vida. Perfeito. O que te deu dessa vez para você realmente criar essa consciência? Como é que foi essa jornada? Conta Legal. Pra gente. Bom, acho que para quem de repente está só ouvindo aí, né? Eu perdi 20 quilos
num período próximo a 4 meses, foi um pouquinho menos, mas né, também não era exatamente 20 quilos, então vamos botar 20 quilos em 4 meses, que é super desafiador. Acho que tem pessoas que eu sei que conseguiram resultados melhores que esse, mas eu estou bem orgulhoso disso que eu consegui fazer. Esse processo de transformação veio muito em Israel. Eu estava em Israel e lá eu passei um período bastante solitário, assim, solitário no bom e no mau sentido. No mau sentido é que eu ficava muito, né, sem chão, assim, eu não tinha minha família por perto, não tinha meus amigos por perto, então não tinha, né, conversava muito com a minha mulher né, sobre essa solidão e tal, né, tava sentindo, né, uma falta disso. Você é um cara afetivo, você precisa disso. Pois então. E por outro lado, quando a gente fica muito sozinho, eu acho que eu nunca tinha ficado tão sozinho como essa vez, a gente tem que enfrentar. Quando a gente está muito ocupado, a gente não chega no fundo, assim, né? Então, como eu estava muito sozinho, eu pude ir enfrentando os meus fantasmas e tinha que enfrentar os meus fantasmas. E tinha muitas conversas comigo mesmo, e tinha muitos momentos de reflexão. E a mente não tem para onde se distrair, então ela afunda. Exatamente. Não tinha com o que me ocupar, eu tinha que me ocupar com os meus problemas. E aí, uma coisa que eu me dei conta, que é uma coisa até óbvia, assim, e que eu posso compartilhar, e que é uma coisa bastante profunda, pode não parecer, mas é bastante profunda, é que a educação que eu tive na minha família foi uma educação muito... Se você é uma pessoa que, né, intelectualizada, que busca conhecimento, que gosta de estudar, não precisa se preocupar com o resto, assim, né? Tipo, não, né? Da cabeça para cima importa mais do que o resto do corpo. E eu comecei a ter uma visão um pouco mais integral disso, né? Comecei a ter um olhar mais integral, que assim, será que isso faz sentido mesmo? Será que porque eu nunca fui educado sobre alimentação, eu não posso me educar? Será que se eu nunca fui educado sobre processos bioquímicos do meu corpo, será que eu não posso me educar? Será que eu nunca fui educado sobre meditação, eu não posso me educar? Respiração e assim por diante. Eu comecei a ver que eu era muito ignorante nisso. Que apesar de eu ter conhecimento em áreas que muitas pessoas não têm, em algumas áreas básicas, como a diferença entre este alimento e aquele, eu não tinha, sabe? Eu comia coisas por total ignorância, por não saber, me hidratava muito mal e assim por diante. E justificava tudo isso com uma pretensa capacidade intelectual. Então, quando eu vi isso, eu vi que eu estava preso numa falácia, preso num raciocínio que estava totalmente ancorado numa educação que eu tive, né, dentro da minha família, e eu achei que eu poderia viver muito melhor se eu pudesse enfrentar essa verdade, né, esse dogma. E aí eu enxerguei Israel como um emblema disso, que é uma cidade super energética, né, um espaço que é sagrado para 3 religiões, deve ter alguma coisa, né? E eu achei que esse poderia ser um bom ponto de partida para eu fazer uma mudança, né, mais profunda. E, de fato, está acontecendo. Eu acho que é o início, sabe, Renato? Tipo, a gente se conhece há um tempo, eu tenho cuidado mais a minha linguagem para ser uma comunicação menos violenta, eu tenho cuidado mais para conversar com as pessoas diretamente e não de forma né, transversal. Eu tenho cuidado muito de mim, tenho cuidado para dedicar um tempo de maior qualidade quando eu precisar investir um tempo, né? Tipo, se eu não tenho tempo, beleza, mas quando tiver o tempo, tem um tempo de mais qualidade. Então, acho que são mudanças importantes que estão acontecendo e acho que também vem meio da velhice, cara. Quando o cara fica mais velho, o cara vai pensando sobre essas coisas. Essa é a verdade, estou ficando velho, cara. Super velho com 36. 36. Velhinho. 36. Muito velho. Muito legal. Interessante. Então, nesse cuidado, você teve a transformação com a alimentação e começou a meditar. O que você fez assim, de fato, que você pode pontuar? Claro. A primeira grande transformação foi a alimentação. Tá. Foi entender que se eu com 36 anos não começasse a cuidar de mim mesmo, com 50 anos alguém ia estar cuidando de mim, né? Porque eu ia estar com problema de tensão, de hipertensão, de diabetes, de sobrepeso e assim por diante. Então eu disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é atacar um entendimento do meu corpo, né, de deixar de ter esse corpo para ter esse corpo, esse outro corpo, um outro corpo, né, uma versão melhor de mim mesmo. E eu comecei a tentar entender o que era a comida, porque é uma fonte energética, né? Tipo, a gente não come um monte porque está precisando de um monte de energia, né? É porque tinha alguma coisa ali por trás. Então eu comecei a tentar entender quais eram os tipos de alimentos de fato, o que fazia sentido ou não, de que forma eu poderia me transformar.
E coisas que eu não fazia, assim, tipo, não tomava praticamente quase nada de água. E a água é vida por natureza. Nossa, sério? Não tomava, cara. E comia muito mais do que precisava. Deixava de comer um monte de alimentos que não faziam o menor sentido. E ao entender isso, automaticamente eu já comecei a perder muito peso. E aí também é um círculo vicioso positivo, né? Que é, quanto mais emagrece, mais quer emagrecer, mais se motiva e assim por diante. Agora eu estou conseguindo colocar o exercício na minha vida. E o próximo passo são os processos de meditação. Lá em Porto Alegre a gente tem um grupo que faz yoga e agora eu pretendo fazer parte do grupo. E a próxima etapa, depois que eu botar o yoga e a meditação na minha vida, que eu fiz em 97, até pouca gente sabe disso, fiz em 97, 6 meses de yoga, assim, quando ainda era uma coisa bastante nova. Aí eu quero experimentar a cultura vegana, porque eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai ser vegetariano e vegano, e olhando para isso eu acho que faz sentido, ou pelo menos tentar, né? É uma transformação que eu acho difícil, porque principalmente no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura de muita carne, né? Mas espero conseguir. Se eu já conseguir isso aqui, acho que eu talvez consiga isso aqui. Eu sempre gosto de fazer pequenos experimentos, né? Então, no final do ano passado, eu estava me preparando para um workshop de respiração holotrópica. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. O que é? Basicamente, você induz estados alterados de consciência usando só a sua respiração, hiperventilação. Foi uma técnica desenvolvida por um cara chamado Grof, que ele fazia, nos anos 70, terapia com LSD. E aí, quando foi proibido o LSD, ele começou a buscar formas alternativas de induzir o mesmo estado alterado de consciência do que o LSD. Legal. Mas enfim, para me preparar para esse workshop, eu experimentei. Eu falei, não, vou ficar 10 dias sem carne e sem café. E é engraçado que você está falando que vai tentar meditação agora. Quando você começar a meditar, você vai perceber que vai ter uma grande diferença quando você parar de comer carne e café. Que eu fiquei nesses 10 dias sem carne e sem café. E, cara, a partir do 6º, 7º dia, minha meditação deu um salto quântico. Mudou de nível. Que legal. É muito legal, muito interessante. Mas assim, não foi só perceber, foi assim, sentiu mesmo. Senti mesmo. Coisa que assim, eu percebo esse salto quântico na minha meditação a cada ano. Legal. Que eu pratico todos os dias de manhã. E aí, quando eu fiz esses 10 dias, foi assim, fantástico. Eu senti, 2 saltos quânticos. Legal. Eu tenho certeza assim, que eu respirei durante a minha vida muito mal, né? A meditação traz um entendimento melhor eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma sessão com um coaching de saúde. É um cara que, enfim, que orienta pessoas com relação à saúde. Ele falou assim, pô, já pensou? O que tu mais faz no dia para se energizar, né? Captar energia? É se alimentar e respirar. Mas ninguém nos ensina a respirar a vida inteira, né? Ninguém no colégio, pais, ninguém ensina a respirar. A gente respira milhares de vezes por dia, porque a alimentação ainda tem uma conversa, mas a respiração quase não tem conversa. Então, pô, a primeira coisa que talvez a gente tenha que conversar é sobre respiração. Me lembro que logo em seguida eu tinha desvio de septo. Aí eu operei o septo para começar a respirar, mas, né, como um ser humano normal, né? Não abaixo da média. E agora eu quero ter uma consciência maior sobre como respirar, né? Tipo, ainda meu entendimento é quase nenhum, mas eu ouço muitos relatos como esse seu, assim, de pessoas que adquiriram essa técnica e passaram a ter um salto quântico aí com relação à meditação. É bem interessante, você vai gostar. Legal. Você é um cara também que gosta de experimentar coisas novas. Depois eu vou pegar umas dicas contigo, fora do ar aqui. Bom, e, por exemplo, eu vejo você num cara muito disciplinado, né? Você mesmo escreveu um pouco isso no seu livro. Eu não sei o que é a sua disciplina perto do que eu tenho por mente, mas eu queria saber, assim, como é que é pro Thiago um dia normal? Sim, legal. Eu, por incrível que pareça, assim, não tenho, assim, uma agenda, uma to-do list tão organizada quanto muitas pessoas imaginam. Talvez porque eu consiga concentrar muita energia vital nas minhas atividades. Eu faço uma tarefa por vez, mas jogo muita energia. Acredito eu, já conversei com o Felipe sobre isso, a gente já trocou muita ideia sobre isso. O Felipe tem um insight que ele acha que eu entro no estado de fluxo muito rápido. Eu, corrijo assim, o fluxo muito rápido e entro no estado de fluxo muito rápido. Acho que pode ser, assim, eu tenho esse sentimento. Então, eu entro nesse estado meditativo de fluxo muito rápido. Então, eu começo uma atividade, desligo. E eu procuro fazer o máximo que eu conseguir dessa atividade. Se eu conseguir até o final, eu vou ir. E não é muito planejada, porque eu realmente estou imerso. Então acaba que eu pego
as tarefas, ou talvez eu já tenha um olhar sobre isso, até pensando alto aqui, um olhar sobre isso de pegar a tarefa quando eu estou em condições de avançar muito com ela. Quebro em vários pequenos blocos e sinto uma progressão rápida. Tem coisas que eu não costumo fazer porque eu sei que me tiram muita energia. Por exemplo, eu costumo acessar os e-mails poucas vezes por dia, porque uma das dicas que me deram é que quando a gente lê o e-mail, aí tem que responder o e-mail. Então, se eu sei que não posso responder o e-mail no momento, eu não leio. Então, eu tenho lá muitos e-mails não lidos. E então eu costumo num dia fazer poucas coisas, mas com muita intensidade. Eu normalmente separo o meu dia, eu divido 80% do meu dia para as coisas que ou só eu posso fazer ou que são importantes que eu faça, e 20% para as coisas que talvez não sejam tão importantes. Delego muita coisa, né? Tem muitas pessoas que trabalham junto comigo e que são muito capazes e que talvez precisem ainda experienciar coisas que eu já experienciei, e por isso permito que elas enfrentem esses desafios. Então delego muito. Não tenho muito problema em delegar, não tenho muito problema em que as pessoas façam do jeito delas. E isso também abre muito espaço pro meu trabalho. Costumo acordar às 8, costumo chegar 9 e pouco no trabalho. Faço normalmente um zoom out assim, do que está rolando. Entendo mais ou menos quais são as necessidades em que projetos que eu tenho que envolver. Faço uma espécie de pequeno isolamento, assim, seja literal, seja mental, e aí eu pego 3 ou 4 grandes jobs, grandes blocos e sigo em frente. É muito normal eu perder a noção do tempo ou almoçar num outro horário, assim, almoçar 1 hora depois, 1 hora antes, porque eu me perdi no tempo. Agora até eu tô cuidando mais da alimentação, mas era muito comum. Inclusive eu acho que essa capacidade produtiva assim, me atrapalhava na alimentação, porque eu perdia os horários, né? É porque é uma coisa muito intuitiva para você Muito. ser uma pessoa mais mental, né? Certamente. E então acho que é um pouco isso, cara. Eu costumo terminar a minha jornada ali por 8 horas. A partir das 8 horas eu vou para casa e aí consumo muita rede social, assim, né? É uma coisa que eu além de vir muita notícia, dá para sentir meio o que né, a grande conversa, e provavelmente no final do meu dia eu vejo um Netflix, alguma coisa tipo. Mas você consome as redes sociais de noite? Mais à noite. Durante o dia, mas à noite eu faço um consumo mais assim, mais profissional, digamos assim. Entendi. É porque é uma coisa interessante que você falou do e-mail, né? Então tem 2 coisas, o e-mail e as redes sociais. Quando a gente faz isso logo no começo do dia, a gente vai ficar com aquilo lá meio que inconscientemente e a gente acaba criando com isso uma mente passiva, ao invés de ser uma mente ativa. Não sabia disso. Assim, acaba tirando energia, sim, né? Exatamente. Claro. Porque é o que você falou, quando eu vou pro e-mail, eu vou para realmente ter uma ação em relação a isso. Eu não vou, que é o que as pessoas fazem, que elas leem e respondem mentalmente, mas não respondem de fato. Né? Eu sou culpado disso muitas vezes também. Sim. Então, é uma coisa interessante que você falou. Sim. Até, assim, o Renato está aqui, não tem nenhum problema falar disso. A gente está tentando marcar essa conversa um tempo e às vezes ficavam uns blocos, né? Ficavam uns períodos de sem conversa, porque é justamente isso. Eu sabia assim, o momento que eu conversar com o Renato vai ser... Tá? Presença, porque senão não adianta, senão eu vou ficar com aquela task ali no meu HD e vai me tirar energia. Fica pegando a memória RAM. Exatamente. Exatamente isso. Então tem que pegar da RAM e botar no HD. Bota no HD. Muito bom, muito interessante. E o que você falou, né? Por exemplo, você chega em casa, daí você relaxa, vê o Netflix, consome redes sociais. Você deve ter passado por isso, como eu estou sentindo agora. Por exemplo, quando você faz parte de um negócio, quando você é dono de um negócio, de uma empresa, o problema é de você virar a chave para você realmente relaxar. Total! Muda muito, né? Como foi isso, assim, durante a sua vida agora? Você tem algum ritual para você realmente desligar a chave? Ou não? Você gosta de deixar a chave ligada? Como é que é isso para você? Essa talvez seja um dos preços que se paga ao empreender, né? Uhum. Porque como é o nosso filho, é um projeto que a gente tem uma ligação afetiva, emocional, filosófica, né? Uma sinergia muito grande, uma parada visceral, não tem como desligar totalmente, né? Claro, a gente fica um pouco mais desligado, mas acho que não tem como desligar totalmente. Eu não vejo tanto problema de não desligar,
porque é uma coisa que realmente me traz muito prazer e me recompensa muito como indivíduo, assim, saber que esse legado está sendo deixado. Então isso me recompensa de uma forma bem grande, assim. Mas ao mesmo tempo eu sei que toma uma certa energia, né? Eu muitas vezes estava em férias, eu estava num recesso e esses tópicos entraram. O que tem acontecido nos últimos anos é que como o nosso processo de transformação de pessoas que trabalham na nossa hierarquia passem a ser sócios, faz com que essas responsabilidades se dividam. Então, coisas que antes ficavam mais comigo com o Felipe, passaram a ficar comigo, Felipe e Jean. Agora com a Michelle, com a Mari, com a Nath, com a Fê, enfim. Então, eu sinto que esse estado de alerta, ele hoje é compartilhado. Então, às vezes eu permito desligar um pouquinho, porque eu sei que alguém, né, de forma interdependente, está resolvendo. Claro. Mas eu também sei que às vezes eu tenho que estar alerta, porque os outros vão estar desligados. Não sei muito como, sabe, lidar com isso hoje, assim. Talvez no futuro eu tenha uma resposta melhor, mas hoje, assim, eu tenho um estado de alerta grande, né, não totalmente ligado, mas grande, e às vezes me permito desligar porque eu sei que eu tenho parceiros que podem resolver. Acho que isso é o que dá mais conforto, né? Você criar essa rede de pessoas que estão alinhadas com você, que você confia nelas. Muito. Confiança, né? Confiança é tudo. Confiança é tudo. Legal. Então, assim, pra finalizar, vamos pegar algumas outras perguntinhas aqui. Conhecimento e sabedoria. Como você define a diferença entre conhecimento e sabedoria? Em que assunto você possui uma sabedoria hoje que você nunca imaginou que fosse ter? Nossa, essa é muito difícil. Vamos lá. Tem que ir por partes essa. Existe uma pirâmide do conhecimento, ou pirâmide da sabedoria. Aquela parte, né, de, primeiro, que existe um registro. Né? A gente captou, registrou alguma coisa. E aí, quando a gente processa o registro, a gente transforma ele em dado. Quando a gente processar o dado, a gente transforma ele em informação. Quando a gente processa informação, transforma em conhecimento. Quando processa conhecimento, transforma em sabedoria. Qual é o meu entendimento disso, né? Sabedoria seria o estado da arte, né, de domínio de um conhecimento. Então, eu nem consigo entender completamente isso por não me considerar sábio em absolutamente nada. Legal. Então, ao não ser sábio em nada, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que é sabedoria de fato. Mas é transcender o conhecimento. Existem várias áreas que me considero à vontade conhecedor. Empreendedorismo é uma que eu me aventurei muito de forma prática, e para escrever o livro tive que consumir muita coisa, então é uma área que eu me sinto confortável. Eu acho que escrever o livro também ajuda muito a sintetizar o conhecimento, né? Você certamente. Botar as coisas estruturadas na sua cabeça. Na sua certamente. Né? Eu tinha várias informações, né? Várias ideias soltas, e criasse esse enredo, criasse storytelling onde tem início, meio e fim, certamente transformou isso em conhecimento. Futurismo é uma área que eu hoje me considero com um certo conhecimento, e não deixaria de tirar aí a criatividade, a indústria criativa, que acaba sendo algo que eu venho exercitando há muito tempo. Mas a base de tudo isso são informações, né? Então, quando a gente capta essas informações, a gente vai lá pescando tudo isso, pega uma rede, assim, vai pescando um monte dessas coisas, e amarrar essas informações de forma que se transforme em conhecimento é o que um educador, ou que um futurista, no caso, gosta de fazer, né? Justamente é pegar um monte de coisa que está solta e dizer assim, então aqui que está o padrão, aqui que está o padrão, aqui tem uma ideia, aqui tem uma observação, assim, fazer essas conexões é o que dá prazer, é o Eureka Moment, né? Então, essa passagem da informação para o conhecimento, eu não tenho dúvida que o que eu falo nos meus posts, ou o que eu falo nas nossas aulas, são coisas que as pessoas poderiam conectar. O que elas não tenham ou tempo, ou vontade, ou ferramenta para fazer isso. E aí o meu papel talvez seja conectar essas coisas, transformar isso em conhecimento para que a vida delas fique mais fácil. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu espero, Renato, de verdade, assim, do fundo do coração, que quando eu for velhinho, né, as pessoas olhem para mim com um olhar de alguém que tem sabedoria. Mas eu acho que a gente, né, a geração, assim, a minha geração, as pessoas mais novas, talvez tenham que aceitar que isso vem com o tempo, né? Não dá para, eu acho, ser
chegar no nível de sabedoria mesmo, sem enfrentar uma estrada aí mais longa, né, que eu acho que não se adquire com 36 anos. Muito legal, adorei. Legal. E assim, então, do que você tem conhecimento, tá? Digamos assim, que você tem conhecimento, eu acho que você tem conhecimento em educação. Legal. Esses 10 anos trabalhando com isso. O que esses 10 anos trabalhando com educação te fez aprender, ou melhor, desaprender? Legal, Te ótimo. ensinou, te desensinou? Legal. Eu acho que o Sir Ken Robinson escreve naquele livro maravilhoso dele, Poder Criativo, como a escola massificada, gratuita e pública foi alçada, né, ao mundo junto com a Revolução Industrial. Então, a gente naturalmente pode fazer correlações entre as duas, porque a escola massificada, pública e gratuita nada mais era do que um mecanismo para que as pessoas aprendessem o mindset da época. Então, quando a gente vê a sala de aula, que é um espaço onde uma autoridade dá ordens para seus subalternos, isso representa muito, corresponde muito a um departamento, né, de uma fábrica. As tarefas repetitivas, né, a gente fazer a mesma lição de casa, isso corresponde muito à tarefa repetitiva de uma fábrica. O horário de entrada e saída, com aquele apito, corresponde muito ao horário de trabalho de uma fábrica. E as disciplinas desconectadas, né, a gente tem lá educação artística e tem aula de biologia, os dois não conversam, tem muito a ver com essa segmentação e departamentalização hiperespecialista da fábrica. E a uniformização, enfim, a gente tem várias correspondências que não são por acaso, né? O que eu descobri que a gente tinha que contestar nesses 10 anos trabalhando com educação e aprendizagem é que o modelo de educação que eu tive no colégio, que eu tive na universidade, ele é muito industrial, ele é muito fordista. Ele é linear, segmentado, repetitivo e previsível. E na medida que a gente vive esse mundo mais alt-tab, mais mashup, essas duas coisas se confrontam, né? Por isso que a molecada chega na universidade com uma expectativa tipo, tá, agora acabou, agora eu vou aprender o que eu quero e continua desconfortável. Então, como a perestroika, os nossos organismos de aprendizagem, eles são escolas livres, a gente não precisa prestar contas para o MEC ou para qualquer instituição que seja, a gente pôde se permitir questionar essas coisas, né? Será que tem que ser tão linear? Será que tem que ser tão desconectado? Será que a gente não pode né, enxergar isso de uma forma mais exponencial e assim por diante? Então, o meu principal aprendizado com isso tudo foi vamos deixar um pouco de lado essa lógica industrial, de educação industrial, e vamos tentar absorver um pouco mais desse pensamento não linear, multidisciplinar, conectado e exponencialmente previsível. Outra coisa que eu aprendi muito, assim, a Michelle está aqui e poderia até falar muito mais sobre isso do que eu, é que existem várias formas da gente aprender, né? E a gente acaba tendo um modelo muito padrão, porque como a gente aprende que aprender é sentar numa sala de aula com alguém, a gente replica isso, né? Então, a própria perestroika acaba tendo esse modelo, e a gente começou no início a ver que esse não deveria ser o único modelo e começou a experimentar outros modelos. A Whatever School é um experimento, a Escola Como Se Ser um experimento. A gente vai fazer agora o nosso processo de aprendizagem à distância, que vai ser um outro experimento. O Neo-Tribes foi outro experimento. O Rabbit é outro experimento. Então a gente aprendeu a fazer vários experimentos e separou a perestroika para um organismo em que as pessoas que se sentem à vontade com este formato, desta forma, com este ritmo, se sintam bem. Então a gente acabou permitindo que outros braços de educação e aprendizagem nascessem por essas nossas novas descobertas. E não deixou de fazer o que a gente fazia, porque tem muita gente que ainda se alia com esse experimento que é a perestroika, né? Que é um experimento, ele continua sempre se experimentando. A última coisa que eu aprendi foi também essa dualidade entre educação e aprendizagem, que eu acho que as duas têm uma importância, e apesar de ser bem diferentes, né? A educação normalmente é quando a gente entrega algo mais pronto, né? Diz, olha, é assim, ou o meu jeito é esse,
é uma coisa one to many, né, um para muitos, e que eu acho que tem muito valor mesmo, porque serve como combustível para provocação, para reflexão, para conversação, mas que a gente não pode deixar de tirar um espaço de aprendizagem, onde o que é importante para a pessoa é o que é importante, onde ela faça as próprias reflexões, onde ela participe do processo de forma mais ativa e menos passiva. Enfim, eu acho que essa combinação, eu acho muito rico isso, quando tem uma combinação entre educação e aprendizagem. E eu gosto muito de ambientes que tem só educação, gosto muito de ambientes que tem só aprendizagem, mas eu tenho a impressão de que o nosso entendimento hoje é essa coisa meio misturada, e isso para mim é muito legal. Eu achei muito legal quando vocês falam que vocês tinham que concorrer, não com o curso chato de sábado de manhã, mas com o bar com os amigos. Você tinha que falar, não, eu vou para uma aula da Perestroika e vai ser mais legal do que ir no bar com meus amigos. Pois é, cara, a gente começou, a nossa primeira turma era sábado 10 da manhã, e era para um público de 18 a 21, 22 anos. Então esse cara tinha feito balada na quinta, tinha feito balada na sexta, ia fazer balada no sábado. Que motivo ele teria para acordar 9 da manhã, tomar um banho, tomar um café e ir para lá, né? Teria que ser algo muito diferente do que ele conhecia. Então a gente começou, e depois quando a gente começou a ter aulas de noite, a gente viu que ou o cara ia sair com a namorada, ou ia jogar futebol, ou ia no cinema, ou ia para um bar, que a gente deveria ser tão divertido quanto, porém com uma camada de aprendizagem que ele não teria nos outros lugares. E o Daval, né? O Daval, que é um cara que é super presente na nossa vida, o Daval, ele brincava assim, a Perestroika é um bar com conteúdo. Porque tinha essa coisa de o pessoal se reunir, gente legal, gente bebendo, música alta, né? Assim, essa química que tem num bar, porém tinha conhecimento. Eu acho essa definição do Daval, apesar de ser uma brincadeira, muito feliz, porque eu gostaria, né, que tivesse esse clima de bar, e que bom que as pessoas percebem isso, mas eu também gostaria que as pessoas percebessem o conhecimento. O bar, várias vezes, é um lugar onde tem muito conhecimento. A gente conversa e se criam teorias políticas, se criam teorias filosóficas, se criam ideias de negócio. O bar é uma experiência de aprendizagem também. Por que não, então, a cerveja? Por que não o clima de bar como um pano de fundo para conhecimento? Eu acho que funciona super bem. A maioria das instituições de ensino que nos procuram hoje foram instituições de ensino que, imagino eu, olharam com uma certa resistência para isso no primeiro momento, assim, tipo, e numa boa, assim, não, sem nenhuma crítica a isso. Acho que sempre que eu chego diferente, a gente, né, precisa processar isso com algum tempo. Mas eu consigo entender universidades que olharam para a Perestroika nesse primeiro momento, achando que era uma brincadeira, que era uma molecagem, que, enfim, era superficial. E hoje a gente, né, tem feedback de várias empresas nacionais, internacionais, pessoas reconhecidas no meio da educação e aprendizagem, para nos deixar seguro de que isso realmente funciona. Não é a solução, é uma das muitas alternativas, né? O Hack Life é uma solução, o aprendizado digital é uma solução, o aprendizado presencial da Perestroika é uma solução, a universidade é uma solução. Tudo, se a gente somar tudo isso, todas elas são soluções. E eu acho que nenhuma é necessariamente melhor que a outra. A gente tem que aceitar que a transformação que está existindo nesse campo da educação e da aprendizagem é uma grande onda formada por todo mundo, né? Se todo mundo for nela, né? Se a gente juntar as mãos e fizer isso, eu acho que a gente vai ter uma educação melhor. Claro. Mas se a gente achar que este é o modelo vencedor ou aquele é o modelo vencedor, eu acho que a gente pode até correr o risco de não enxergar a diversidade de alternativas que estão se demonstrando muito legais. Sempre quando a gente está no preto, no branco, não no cinza, né? A gente sempre perigosíssimo. E falando desse negócio da experiência, eu como aluno da Perestroika, né, em 2012 foi quando a gente se conheceu. Foi muito legal, foi o EC lá no... Aqui em São Paulo. Não, foi mas o lugar era o... No Barco. No Barco, isso aí. E foi engraçado, porque assim, a minha vida inteira, colégio, faculdade, eu sempre assim, eu não ia na aula, ou eu ficava lá na aula dormindo ou desenhando, porque eu não conseguia prestar atenção na aula, daí chegava na prova, eu estudava sozinho e passava, beleza. E eu tava no meu último ano da faculdade quando eu fiz o EC, e eu tava já criando umas teorias, né? Tipo, não, eu tenho DDA, eu vou precisar tomar remédio, tenho que ir num psiquiatra. E eu ia toda segunda-feira à noite, eu ia com aquela assim, eu tenho tesão. Aula de Perestroika, tesão, não sei o que, e não pregava o olho, eu ficava assim, assistindo, e eu falei, cara, não tenho DDA, eu só preciso de uma nova maneira de realmente de exporem o conteúdo, de me ensinarem. Super, eu acho que tem muito isso, né? Não é uma aula, é uma experiência, né? Uma experiência, eu acho que tem muito isso, da gente
aceitar que as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, que essa abordagem da perestroika pode ser muito ruim para uma série de pessoas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é super engajadora para pessoas como, né, que trazem um relato como o teu, e que tem sido uma experiência transformadora, né? Não por acaso a gente está aqui agora, aconteceu um monte de coisa, não sei se você sabe, mas por causa disso eu e o Renato a gente ficou muito próximo, né? A gente começou a falar de Singularity, o Renato então aplicou para Singularity, escrevi a carta com o maior prazer, foi para Singularity, participei do ano que tu estava lá, né? Estava na Alumni Week, depois nós juntos fomos para a Alumni Week de 2014, fizemos jobs de trabalho juntos, estamos aqui falando, então acaba que esse tipo de alinhamento filosófico ele é muito mais forte do que a relação da sala de aula, né? Ele se perpetua de uma forma muito diferente. É o bar além do bar, né? Que é por convenção, né? Que assim como a gente tem com celebridades, que tem com autoridades, que a gente coloca as pessoas no pedestal e se coloca... que não precisa, né? Tipo, no fundo, essa hierarquia, ela me parece mais artificial do que natural, assim. Claro que quando eu converso com alguns biólogos, eles dizem, mas existe o macho alfa, a fêmea alfa dentro do grupo, assim, mas eu realmente acho que a inteligência humana, como um dos maiores fenômenos do universo, assim, ele vai fazer que a gente transcenda isso. Não é que não existam lideranças, elas só vão ser circunstanciais, né? Em algum momento eu vou estar sendo liderado, muitos momentos liderado e em alguns momentos o líder. E isso não precisa deixar de existir para que a gente seja de fato horizontal e totalmente conectado. Legal, muito bom. Bom, deu 4 horas. Certinho. Tem espaço para mais uma pergunta? Claro. Então vamos lá. O que mais tem te chamado a atenção agora, seja intelectualmente, filme, algum pensamento na sua cabeça está persistente? O que está passando na sua cabeça agora que você gostaria de compartilhar com a gente? Nossa, que pergunta difícil essa. Um dos campos que eu realmente tenho tem despertado muita curiosidade em mim é blockchain, né? Eu acho que é um protocolo que a gente não tem como negar e que eu tenho um entendimento ainda muito superficial. Imagino que eu saiba mais do que a maioria das pessoas, mas certamente quem sabe muito mais do que eu. Uhum. Então acho que é algo que a gente tem que conversar muito, porque as relações entre as pessoas, por causa desse protocolo, podem ser bem diferentes. Sim. Pode diminuir muito a burocracia, aumentar muito mais questões éticas, morais e controles que às vezes a sociedade não consegue ter por essa burocracia. Eu acho que blockchain vai transformar de maneira radical como é o mundo que a gente tem hoje. Outra coisa que eu tenho gostado muito é computação cognitiva, né? Como o computador lida, como ele aprende, como ele cria redes neurais, e assim por diante. Um outro campo que tem a ver com esse é o computer vision, visão computacional, que é como o computador enxerga. Isso é uma área que eu tenho, né, assim, tem me despertado muita curiosidade, mas todas elas estão a serviço de algo maior. O que realmente tem me causado maior curiosidade é o tempo. O que é o tempo, velho? O que é o tempo? Né? Tipo, cara, eu vi como eu sou ignorante com relação ao tempo, e um cara que se propõe a ser futurista não entender o básico de tempo é bizarro. E o tempo é muito complexo. O tempo, seja as abstrações, sejam as convenções, sejam as dimensões, é muito complexo. Eu tenho muita dificuldade de entender a partir da quarta dimensão, obviamente, mas a partir da quinta dimensão quase nada. Assim, tem alguns amigos meus que me explicam assim um pouco mais do tempo, né, omnidirecional, e eu fico me sentindo muito idiota, assim, desde que eu sou muito burro. Eu adoro essas situações, cara, é muito legal. É muito bom, é ótimo. E o David Venturelli, né, ele é Science Operation Manager lá do Quantum Computing Lab da NASA. Ele é um físico teórico que trabalha com física quântica num computador quântico. Então, um cara, né, que tem um entendimento de tempo muito superior ao meu. E ele é um dos poucos caras que quando fala desse assunto, assim, consegue mostrar o quanto a humanidade é ignorante com relação ao tempo, né? Porque se esses caras, os caras que estão lá falando, né, na pontinha da pirâmide sobre isso, tem muito mais pergunta que resposta, quem você eu aqui para achar que tem mais resposta que pergunta? Então isso para mim me gera muita curiosidade. Eu quero ter um entendimento melhor do tempo,
algumas coisas já fazem sentido para mim, na medida de como lidar com o tempo, como me relacionar com o tempo, o que é importante no presente, o que é importante para frente, o que é importante para trás. Nessa perspectiva linear, né? Saindo da perspectiva linear, o que será que está acontecendo nesse interestelar, né, que está rolando por aqui? E, assim, admito a minha completa e total ignorância sobre esse assunto e minha completa e total curiosidade a respeito desse assunto. Então, se existe um campo que eu quero aprender muito, é tempo. Espero que da próxima vez que a gente conversar eu te diga: Renato, agora sei um pouquinho de tempo. Muito bom, perfeito. Muito legal. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, alguma mensagem final para a audiência que você gostaria de falar, onde as pessoas podem te encontrar? Enfim. Claro. Eu queria, antes de falar sobre isso, assim, eu queria agradecer de novo, cara, a oportunidade. Como eu falei antes, a gente tem uma relação que não é de hoje. Uhum. Queria dizer que eu tenho uma maior admiração por pessoas que, como o Renato, conseguem ter um entendimento mais holístico do ser humano, assim, né? Não o que eu comentei lá no início, que o cérebro serve, o resto não adianta para nada, que entender que corpo, mente, alma, seja o que for alma, que esse sistema hipercomplexo deve ser respeitado em todas as suas dimensões. Assim, eu admiro muito quem faz isso, acho que tem um cara que fala disso muito bem, então existe uma admiração assim, enorme por saber que está trazendo isso, está traduzindo isso para quem, como eu, não recebeu isso ao longo da sua vida e que está tendo que descobrir isso de forma autodidata. Deixar aqui meus canais, assim, né? Muito fácil me encontrar no Facebook, é facebook.com/thiago_matos. Meu e-mail é thiago@perestroika.com.br ou t.thiago@aeroli.to, e eu procuro responder sempre que dá, né, dentro daquela lógica que a gente falou antes. Uhum, claro. Meu livro dá para baixar free, vai lá e faz, que é vlef.me. Tem um PDF completo, o livro inteiro. Se quiser encomendar a cópia em papel também dá lá. Não sei se ainda tem cópia em papel, acho que tem algumas cópias. Encomende. Esse livro é, de verdade, o melhor livro que eu já li sobre empreendedorismo. É muito legal, é um livro bem legal. Eu fiquei bem orgulhoso dele, assim, pelo que eu recebi de comentários. E nossos projetos, então, são aeroli.to, Aerolito, que é hoje o laboratório de tecnologia no qual eu invisto meu tempo, perestroika.com.br, escola que eu ajudei a cofundar. E vai ser um prazer trocar ideias, dividir ideias, conversar sobre tudo isso. E eu recomendo fortemente que vocês continuem seguindo pessoas como o Renato, assim, que dedicam o tempo, a energia e a vida a transferir o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso conhecimento, para o resto da galera, né? Eu acho tão legal, tão nobre, assim, quando a gente vê pessoas que pegam o que tem de mais precioso e, em vez de esconder, abrem nessa lógica de abundância. Então, parabéns por estar fazendo isso e espero que mais gente se inspire por esse exemplo e compartilhe o que tem de mais precioso. Fechou. Obrigado. Valeu, cara.